Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um Notícias da Semana, desta vez atualizando 2 semanas de postagens nos blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br. Só que antes de começar aqui a colocar você a par de tudo que eu postei, divulguei nos meus blogs, eu quero te pedir 3 coisas. Primeira, curtir este vídeo, se você naturalmente gostar dele. Segunda, se inscrever no canal, isso também é muito importante. E tão importante quanto essas 2 coisas, acionar o sininho que está aí no canal, para que você possa receber, sempre que eu postar alguma coisa nova, uma atualização, um aviso, para que você então possa assistir o vídeo que foi postado, tá bom? Então são 3 coisinhas: curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber os avisos de novas postagens, tá bem? Vamos começar aqui então pela notícia: adventista tem direito de fazer vestibular em horário diferente. Eu divulguei aqui uma nota que foi publicada no Consultor Jurídico, com informações da assessoria de imprensa do TRF1, falando aqui sobre a liberdade de culto que deve ser assegurada e legislando a respeito do direito dos adventistas e sabatistas, na verdade, né? Aqueles que guardam o sábado de pôr do sol a pôr do sol, ou que reservam as horas sagradas do sábado para atividades religiosas, de cunho religioso, têm então o direito de fazer o vestibular em horário diferenciado. Postei também aqui o vídeo que foi gravado durante a minha participação em um evento chamado Papo Reto, lá na Igreja Central de Hortolândia, interior de São Paulo, e falamos aqui sobre vários assuntos. Dividimos essa programação em 3 blocos. Um pastor de lá me entrevistava em cada um deles: passado, presente e futuro. Criacionismo, como foi a origem da vida, a origem do planeta Terra, as condições de vida do mundo antediluviano. Depois falamos sobre o presente, eventos atuais, assuntos do momento. E futuro, escatologia, o que a Bíblia fala sobre o que está à nossa frente, as profecias e assim por diante. Outro texto: se os terraplanistas provocam risos, os anti-vacina provocam mortes. Pesquisa mostra que 7 em cada 10 brasileiros acreditam em notícias falsas sobre vacinação. Um texto muito bom, muito bem escrito, bem fundamentado, da Rita Lizauskas, publicado no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, e eu espero que você possa ler então esse texto. E se conhece alguém que está defendendo essa bandeira insana de que as pessoas não devam se vacinar, eu creio que seria bom pensar um pouco no que está aqui, nos argumentos que estão aqui levantados. Como eu já disse aqui em outros vídeos, né, doenças antes erradicadas estão voltando, sarampo e outras mais, e há uma grande preocupação, especialmente por parte da ONU, da Organização Mundial de Saúde, da ONU, porque epidemias podem acontecer novamente e muitas vidas serem ceifadas sem necessidade, porque recursos existem, as vacinas estão aí e há muita desinformação com respeito a esse assunto. Se você não quer tomar vacina, fique à vontade, mas acontece que com isso você está colocando outras pessoas em risco, e esse é o grande problema, e por isso que a ONU está também muito preocupada com colocou inclusive pessoas que não aceitam a vacina e que ensinam ou participam dessas campanhas anti-vacinação. A ONU as colocou como um dos maiores fatores de mortandade no mundo por doenças que poderiam ser evitadas. Então leia, por favor, isso aí e fique inteirado desse assunto, para que você possa tomar decisões bem fundamentadas e ajudar outras pessoas também a tomarem a decisão delas. Treta plana: brigas, ameaças, processos e confusão. Isso foi a Flatcom. E aqui nesse texto eu inclusive linkei um vídeo do meu amigo o Dino, do canal DinoCast, em que ele fala sobre esses bastidores da maior furada que foi o primeiro congresso, a primeira conferência da Terra Plana no Brasil, porque eles realizaram esse evento, ironicamente, no auditório de uma das maiores lojas maçônicas do Brasil. Eles que criticam a maçonaria, eles que vivem vendo conspirações, né, Illuminati, maçons e assim por diante, realizam a conferência justamente lá, no auditório maçônico. Já falei sobre esse tema, aqui eu apenas faço uma recapitulação disso. E, curiosamente, os maiores canais terraplanistas do Brasil, depois que essa polêmica aqui se levantou, a poeira realmente se levantou, eles calaram, eles mudaram de assunto,
É interessante de ver que eles agora estão falando sobre casamento, sobre Bíblia, enfim, temas alimentação, temas totalmente diferentes daquilo que eles abordavam até pouco tempo atrás a respeito de terraplanismo. Realmente essa conferência foi um abalo sísmico lá no meio desse pessoal que defende a teoria esdrúxula da Terra plana. Ecocídio. Papa Francisco quer introduzir o pecado ecológico no catecismo. Olha que interessante. O Papa está propondo aqui a inclusão de um novo pecado no catecismo, um pecado ecológico. E eu acrescentei uma notinha aqui no fim desse texto, que eu extraí do Conexão Política. A nota que eu escrevi diz o seguinte: é o caminho sendo preparado para que no futuro sejam consideradas pecadoras pessoas tidas como antiecológicas por não aceitar todos os decretos que visam supostamente a proteção do meio ambiente. Postei também 2 textos aqui alusivos ao chamado Dia da Consciência Negra. O primeiro, negros e africanos foram amaldiçoados. A maldição de Noé sobre o filho de Cã tem relação com o povo africano? Obviamente que não, obviamente que quem faz essa leitura equivocada da Bíblia está, na verdade, manifestando racismo, sim, e uma compreensão totalmente torta do texto bíblico. Então aqui eu trago uma explicação bem interessante sobre que maldição foi essa que Noé proferiu contra o filho de Cã, e você perceberá biblicamente que isso não tem nada que ver, absolutamente nada que ver com as populações africanas e os negros. Também divulguei aqui uma nota interessante. Hitler era descendente de negros e judeus. Olha que ironia, né? O preconceito racial, eu escrevi aqui embaixo da nota, e a discriminação são absurdos criados por um ser que se esquece de que os humanos são todos irmãos, descendentes de um mesmo casal original. O criacionismo bíblico, que assume a literalidade do Gênesis, poderia ser a resposta para a promoção da fraternidade e igualdade entre os povos. Então aqui um registro curioso, né, de que esse grande genocida e racista Hitler, na verdade tinha sangue, corria em suas veias sangue de negros e judeus, ironicamente. O dia em que entrevistei o nosso primeiro astronauta, Marcos Pontes. E eu coloco aqui um link para a entrevista que está, na verdade, no blog criacionismo.com.br. Há mais de 10 anos eu tive o privilégio de entrevistar o Marcos Pontes, hoje nosso ministro da tecnologia. Ele, na época, estava se preparando lá na Rússia, porque a NASA havia suspendido missões tripuladas para o espaço, envio de naves para o espaço, e estava fretando, então, os foguetes Soyuz lá da Rússia. E o Marcos Pontes, nosso astronauta, ele foi ao espaço, levando alguns experimentos de universidades aqui do Brasil. Ele foi a bordo, então, de uma dessas naves, desses foguetes Soyuz. E, na época, eu entrevistei para a revista História da Vida, uma publicação paradidática da Rede Adventista de Educação. Ele foi muito simpático, muito solícito em me conceder essa entrevista, e eu, então, estou publicando aqui no blog. Fiz também um vídeo aqui no canal contando alguns detalhes dessa entrevista, e o que me deixa assim, bastante chateado é ver que alguns terraplanistas acusam, né, o Marcos Pontes de mentiroso. Um deles, inclusive, cujo canal se chama Inteligentista, chega a chamar o Marcos de atornauta, como se ele tivesse apenas encenado esse grande feito, especialmente para o nosso país, né, para nós os brasileiros. É lamentável que pessoas que abraçam conspirações não se importem sequer com o respeito, com a consideração para com os outros. Um outro terraplanista aí chega também a dizer que aqueles que morreram no acidente com o ônibus espacial Challenger teriam sido também mentirosos porque estão vivos. Isso é muito, muito desagradável, muito desonesto, muito, para dizer o mínimo, né? É absurdo isso. Então, eu procurei resgatar essa entrevista aqui com o Marcos Pontes também, para mostrar que sim, ele foi ao espaço, e nós temos que acreditar não só na palavra dele, mas nas fotos que ele fez, né, e tudo mais, nos experimentos, né, que as universidades colocaram nas mãos dele. Enfim, está aqui, espero que você goste desse conteúdo também. Por que o uso de antibióticos na agropecuária preocupa médicos e cientistas? Estudo global revela que o Brasil é um dos países com situação preocupante
no monitoramento e resistência a antibióticos em alimentos de origem animal. É mais uma matéria, uma reportagem, né, publicada no G1 Agro, que mostra realmente algumas preocupações com respeito à criação de animais para o abate e para o consumo humano. Eu aproveitei e linkei aqui alguns vídeos, como por exemplo, Ciência confirma princípios de saúde adventistas, Carne podre, temos que dar mais valor ao que sabemos, porque precisamos de uma reforma de saúde e animais não são comida. Mais um momento aí para a gente parar um pouquinho, refletir sobre nossos hábitos dietéticos, né? Nós sabemos aí que a escritora Ellen White diz que haveria um momento na história em que realmente, se eventualmente no passado comer artigos de origem animal não foi assim um grande perigo, chegaria um tempo que seria assim perigoso por vários motivos, e um dos quais está aqui nesse texto, né? Então é um momento para, como eu disse, a gente parar um pouco, refletir e quem sabe tomar algumas decisões com respeito aos nossos hábitos dietéticos. Sobre a suposta homofobia em uma escola adventista. Você deve ter acompanhado, foi um assunto bastante polêmico aí nas redes sociais, na mídia. As perguntas que um professor da rede adventista de educação fez numa prova para levar os alunos a refletir a respeito do assunto da homossexualidade. E isso levantou uma polêmica muito grande e eu resolvi publicar aqui um texto do Davi Caldas, do site Reação Adventista. Ele faz uma análise bem interessante aqui, demonstrando que se houve algum erro, ele não foi no caminho da homofobia. De forma alguma, tanto a igreja adventista quanto a educação adventista se pautam pelo respeito às pessoas, não importa de que nacionalidade sejam, de que etnia e de que orientação sexual. E tentaram colar na educação adventista essa pecha de homofóbica, coisa que é totalmente falha, equivocada e injusta. E aqui o Davi Caldas analisa essa polêmica num texto muito interessante que eu te convido a ler se ainda não leu. Uma notícia absurda aqui que quase não dá para acreditar, né? Mulher de pastor posa nua com 2 homens recém-casados. E dá conta aqui, eu peguei isso do site Metrópolis, dá conta aqui do primeiro casamento, entre aspas, porque eu sempre coloco entre aspas porque casamento para mim é o conceito bíblico, né? Não dá para a gente deturpar as palavras. Por exemplo, eu não posso dizer que essa cadeira na qual eu estou sentado é uma mesa, é uma cadeira, ela tem um conceito. Casamento também tem um conceito e, biblicamente falando, o conceito de casamento é a união abençoada por Deus de um homem com uma mulher por toda a vida, uma relação de fidelidade. A gente chama de heteromonogamia, né? E aqui fala de uma igreja evangélica que realizou então o primeiro casamento, entre aspas, entre 2 homens, e essa esposa de pastor, para, não sei exatamente por que, promover talvez esse evento, enfim, ela fez uma foto nua entre esses 2 homens. Realmente uma situação assim bastante triste, né? Bastante complicada, porque coloca o nome do cristianismo numa situação ruim, né? Eu publiquei aqui a nota do humorista cristão Jonathan Nemer. Ele diz aqui que muitas pessoas comentando e repercutindo esse ensaio fotográfico. Se trata, e aqui ele dá o nome da mulher, esposa do pastor tal, da igreja tal, lá do Rio de Janeiro. Ela postou uma sequência de fotos, digamos, ousadas, para celebrar que sua igreja faria o primeiro casamento gay, entre aspas. A repercussão era previsível e alcançou o resultado desejado. Igreja evangélica fazendo casamento gay, como assim? A esposa do pastor fazendo foto pelada? What the hell? Na verdade, essas coisas não deveriam nos surpreender, pois a palavra já nos alertava para o fim dos tempos. Ele faz aqui uma análise mais demorada sobre isso, achei interessante e resolvi postar aqui. E eu refleti também aqui numa nota a respeito disso, dizendo o seguinte, que o relativismo e a desconsideração dos valores e princípios bíblicos tem criado muitas distorções no meio cristão. Se cristãos já relativizavam o dia de guarda, por exemplo, afirmando equivocadamente que o dia sagrado do sábado passou a ser o domingo, relativizar a outra instituição edênica, que é o casamento, seria uma questão de tempo. Deus estabeleceu o sábado do 7º dia como memorial da criação realizada em uma semana literal. O casamento heteromonogâmico, assim como o sábado, foi criado antes do pecado e celebrado lá no Éden, pelo próprio Deus. Ao unir Adão e sua esposa Eva pelos laços sagrados do matrimônio, o Criador estava estabelecendo a norma para a humanidade.
o tipo de relação que possibilitaria a continuidade da espécie humana sobre a Terra. Deus é o Criador e dotou o homem e a mulher de capacidade procriadora, iguais, mas diferentes, e por isso mesmo complementares. O primeiro capítulo da Bíblia apresenta o padrão divino para vários aspectos da vida, incluindo, como já disse, o casamento. Por isso, interessa tanto a Satanás atacar o cristianismo, ou melhor, o criacionismo, e fazer parecer que o relato da criação se trata apenas de um mito, uma alegoria, história da carochinha. Espalhando esse engano relativista entre os cristãos, o inimigo de Deus conseguiu desfigurar o alicerce de muitas doutrinas, entre elas o sábado e o casamento. É justamente por causa desse afastamento da crença na normatividade bíblica que temos visto cristãos darem as costas para textos bíblicos tão claros como estes. Eu cito aqui Levítico 18, 7 e 8. Não descobrirás a nudez do teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É nudez de teu pai. Levítico 18, 22. Como homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. E Romanos 1, 26 e 27. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Eclesiastes 7, 29 é o texto com que eu encerro então a nota, dizendo assim, que quanto mais a vontade humana se sobrepõe à palavra de Deus, mais coisas estranhas serão vistas. Afinal, aqui eu cito o texto de Salomão, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Postei aqui também uma divulgação do estudo bíblico que eu estou fazendo em vídeo, já estamos na lição 6, mas aqui eu postei a lição 5, Jesus promete voltar. É um projeto que eu resolvi fazer também voluntariamente, obviamente, de transformar em vídeo uma série de estudos bíblicos que eu criei, que estão lá também no blog outraleitura.com.br, no menu superior, você vê lá curso bíblico. Clicando lá, você vai abrir a série de 19 lições e eu estou agora transformando cada uma delas em vídeos de mais ou menos 25 minutos para que isso possa ser usado, por pessoas que querem ministrar estudos para outras pessoas, querem compartilhar a palavra de Deus, o conhecimento das doutrinas bíblicas, ou mesmo aprender, quem sabe, para poder repassar isso a outras pessoas. Eu espero que esse material esteja sendo muito útil a você e que você também ajude a divulgar isso aí. É uma playlist, inclusive, que eu criei no meu canal, que se chama exatamente Estudo Bíblico. O que é fascismo, afinal? Publiquei aqui um texto do historiador Gabriel Stevenson, meu amigo, um grande apologista cristão, em que ele traça aqui com base em literatura bem interessante, livros, coloca alguns sites aqui também, ele traça então as raízes disso que hoje está na boca do povo, de muitas pessoas, o fascismo, o fatismo. O que é isso, de onde vem e por que está sendo mal utilizada essa palavra atualmente? Homossexualidade, não devemos olhar só para os genes. Novas pesquisas sobre a homossexualidade e genética precisam ser analisadas a partir de um olhar técnico, o que realmente há de sólido nesse assunto. Eu linkei aqui um artigo que foi publicado no portal da Igreja Adventista América do Sul, um artigo muito bem embasado, muito bom aqui do Tiago Souza, que é doutor em genética, e ele fala aqui então sobre as origens da homossexualidade, talvez um tema aí para fazer contraponto a algumas opiniões que há com respeito a esse tema tão polêmico. Recomendo você a leitura desse artigo. Animais estão recebendo a marca da besta? O chip possui um número único que, quando analisado por um leitor, fornece dados como nome e endereço do proprietário, raça e idade do animal, entre outros. Eu não vou me demorar muito aqui nesse ponto, porque eu também gravei um vídeo essa semana sobre esse assunto, para justamente mostrar às pessoas que defender a ideia de que o chip, o biochip, seria a marca da besta, é algo absurdo, que não encontra respaldo nenhum na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Fosse assim, animais que já estão recebendo esse chip estariam sendo marcados com a marca da besta, que não tem sentido nenhum, E eu faço uma análise então desse assunto, aproveito o gancho dessa notícia do chip, dos animais chipados, para falar sobre a falsa marca da besta, essa que estão propagando por aí, e defender biblicamente o que é realmente a marca da besta. Se você quer saber, eu recomendo que você assista esse vídeo e também ao vídeo Marca da Besta,
cresce o número de pessoas usando o chip, que está no meu canal no YouTube. É um assunto polêmico que exige realmente que nós estudemos com mais detalhe a Bíblia, para que não erremos e não propaguemos a mentira por aí. Terremoto de 3,2 graus atinge a região de Ouro Preto, em Minas Gerais. Essa semana, os moradores ali da região de Congonhas, próxima a Ouro Preto, lá em Minas, realmente ficaram assustados, porque esse tremor, um tremor inesperado, obviamente, assustou a comunidade, as pessoas que moram ali, e foi sentido inclusive a alguns quilômetros. O epicentro, segundo alguns sismólogos, fica a 57 quilômetros de distância de Ouro Preto. Eu postei isso aqui porque é mais um lembrete, né, do que diz a profecia bíblica, de que no fim dos tempos haveria terremotos em vários lugares. E é interessante perceber que realmente tem havido terremotos, inclusive não somente em falhas tectônicas, eles estão acontecendo com mais frequência e com mais intensidade por todo o planeta. É um dos sinais que se somam aos demais para apontar realmente que o fim está próximo e que a volta de Jesus se aproxima. A moda sexy empodera ou coisifica? Eu, claro que discordo de muitas coisas que estão aqui nesse artigo, mas eu achei interessante. Foi publicado no jornal El País e analisa essa questão. Será que as mulheres realmente se empoderaram com o tempo ou elas apenas trocaram de senhorio? Vale a pena essa análise aqui, e eu creio que esse texto resgata, sem querer, claro, né, porque foi publicado pela grande imprensa, aqueles valores tão tradicionais que para nós cristãos são tão importantes, mas que vêm sido esquecidos, né? Que são a modéstia, a decência, o bom gosto, e isso no que diz respeito ao vestuário, especialmente, devem ser as balizas que devem nortear as nossas escolhas e o nosso guarda-roupa. Uma nova espiritualidade cristã, mais um artigo aqui do meu amigo pastor Douglas Reis, em que ele fala sobre a carismatização do adventismo ou gospelização do adventismo, com mudanças litúrgicas, de música. Eu creio que vale muito a pena refletir nesse pequeno texto aqui. Há vários links para vídeos que já foram postados em meu canal e no dele também. É um assunto sério, importante, que exige reflexão e, quem sabe, mudanças sérias também, porque Deus espera isso de nós, com certeza. A adoração deve ser feita de acordo com aquilo que Deus ensinou, e não de acordo com a nossa vontade e nossas preferências. Quem diz que as nossas preferências são as melhores? Quem diz que o nosso coração, talvez não santificado e consagrado, possa ser o aferidor, né, do que é o ideal em termos de louvor? Por favor, leia esse texto aqui do pastor Douglas, reflita sobre isso, ore a respeito e tome também suas decisões. Homem come carne de porco mal cozida e 700 tênias se instalam em seu cérebro. Eu já conversei com alguns amigos biólogos. Na verdade, esse título aqui, publicado no site da revista Galileu, não está realmente preciso no que diz respeito a aspectos científicos, mas de qualquer forma fala aqui sobre uma notícia alarmante aqui, né, que larvas também foram detectadas na região peitoral do paciente, que está sendo tratado em um hospital na China. Problema, né? E claro, nos faz pensar naturalmente sobre as recomendações bíblicas com respeito à dieta, aos alimentos, né, que devemos consumir, e eu creio que é mais um alerta aí para a gente fugir, né, de certos alimentos, porque eles são bastante perigosos, ou então tomar mais cuidado no preparo deles, a fim de que não venhamos a sofrer as consequências dessas escolhas. Testemunho do goleiro Vitor: eu só escolhi outro caminho. Fantástico esse testemunho aqui, publicado no portal UOL, em primeira pessoa. O nosso irmão Vitor, goleiro, que abriu mão de uma carreira promissora na primeira divisão do esporte brasileiro, do futebol. Ele então conhece a Bíblia, o Adventismo, passa a guardar o sábado, e ele abre mão então de uma carreira promissora, como eu disse, né? E o testemunho dele foi publicado em detalhes aqui no portal UOL. Eu coloquei um link aqui no meu blog para que você possa ter acesso a essa matéria, e realmente fiquei impressionado com esse testemunho. E aproveitei e publiquei logo aqui abaixo dessa chamada para o testemunho do Vitor no portal UOL, uma nota que foi escrita pelo meu amigo Marco Dourado, e que ele diz o seguinte: o testemunho do Vitor é exaltante porque autêntico, e também por contrastar com a maioria dos sedizentes jogadores cristãos, daqueles que se dizem cristãos. Cristianismo autêntico implica riscos e custos. Lucas 14, 28 a 34. É fácil tatuar Jesus no braço, levantar as mãos para o céu ao comemorar um gol,
dedicar a vitória a Deus durante a entrevista ou orar de joelhos no gramado. A única consequência dessas ações é um muxoxo de ironia do Juca Kfouri e sua patota. E nem podemos alegar que o ateu de extrema esquerda, Juquinha, é preconceituoso. Cansei de ver atletas de Cristo cometer faltas violentas e desleais, xingar os próprios colegas ou o árbitro, simular pênaltis ou cavar a expulsão dos adversários inocentes. Cobrados por suas atitudes execráveis, vários deles dão risadas e dizem: minha natureza é assim, fazer o quê? Ou, dentro do campo existe uma ética particular que não tem nada a ver com o que a gente ensina para os nossos filhos no dia a dia. Deus está usando maravilhosamente o Vitor para mostrar ao mundo que é incomparavelmente mais difícil viver por Cristo do que morrer por Ele. Linkei também aqui no meu blog essa semana o vídeo que eu postei no meu canal recentemente. Professor e youtuber recomenda livros criacionistas de Michelson Borges. E eu me refiro aqui ao Dino, do canal DinoCast, que é um canal de divulgação científica. O Dino que se diz agnóstico teísta, uma pessoa muito honesta, um cético de verdade, aquele que busca respostas, aquele que vai em busca das respostas e faz as perguntas certas. Ele, nesse canal, tem combatido também os terraplanistas com argumentos bastante consistentes. Camarada gente boa, pensa num camarada gente boa, é o Dino. E eu tive a alegria de presenteá-lo com 3 dos meus livros criacionistas, Porque Creio, A História da Vida e o A Descoberta, que eu escrevi em parceria com meu amigo Denis Cruz. E o Dino me surpreendeu, me fez uma surpresa, na verdade, né? Me presenteou também, devolveu o presente, ao mencionar, ele fez um unboxing, né? Ele abre a caixinha dos livros durante uma live que ele está fazendo no canal dele e vai mencionando um por um e dizendo que vai ler, começando pelo Porque Creio. Ele diz que vai ler com muito carinho, com muita atenção, o que me deixou realmente muito feliz. E eu quero mais uma vez aqui de público agradecer a você, Dino, por esse carinho, né? Por esse respeito, que com certeza é recíproco. Boa leitura, Dino. E a última notícia que eu postei aqui no meu blog essa semana: comercial reforça a ideia da vinda dos extraterrestres à Terra. Um comercial muito bem feito, que resgata lá o filme E.T., o Extraterrestre, de 1982. Eu me lembro que eu assisti isso aí, eu tinha 10 anos de idade, e foi realmente assim um grande impacto, né? Na verdade virou um ícone da cultura, né, hollywoodiana, esse filme aí do E.T., o Extraterrestre. E eu me lembro que 37 anos atrás, quando o ET está indo embora, ele deixa lá o seu amiguinho, o Elliot, na Terra, né? E ele então se despede dizendo: eu ficarei sempre no seu coração. E nesse comercial aqui, da empresa Xfinity, que foi exibido inclusive durante aí o Dia de Ações de Graças, né? Que há poucos dias atrás, para uma plateia de milhões de pessoas, eles então, como eu disse, resgatam o filme. 37 anos depois, o ET volta à Terra, o Elliot está com 48 anos, e o ET conhece a família dele, os filhos, depois vai embora de novo, né? Mas o interessante é que o Elliot diz assim: você voltou, né? E o ET volta depois para casa e de novo diz para o filho do Elliot, então, que eu ficarei aqui com você. É uma alusão muito interessante aí, que faz pensar na volta de Cristo, né? Aquele que vai e promete voltar e diz que ficará conosco para sempre. E eu faço aqui um lembrete, né? Postei inclusive aqui um vídeo meu, uma palestra com o título Invasão dos Extraterrestres, que a maior parte dos filmes hollywoodianos tem algo a ver com a vinda desses ETs, o contato com extraterrestres e a ajuda que eles podem prestar à humanidade. Já falei sobre isso em vídeos, em textos aqui no meu blog também. Eu espero que você leia esse material e veja como tudo isso está preparando com certeza o caminho para o ato culminante do engano que Ellen White descreve lá no finalzinho do livro O Grande Conflito. Tá bom? Espero que você tenha gostado aí desse resumão, né, das postagens que eu fiz nesses 2 blogs, no material que está no meu canal também. Espero que você, peço mais uma vez que você curta o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber os avisos de novas publicações, novos vídeos, né? E que você possa ter um ótimo fim de semana, um sábado muito feliz e logo depois uma semana bastante abençoada, tá bom? Um grande abraço e não deixe de conferir sempre aqui as novidades no canal, nos blogs, porque isso é feito com muito carinho, voluntariamente, mas sempre pensando em você. Um grande abraço.